Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é o lixo de fora. Eu vou estar lendo lá em Eclesiastes 4:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando o Senhor hoje me falou, né, o lixo de fora, eu fiquei bem assim tensa, né? Falei, meu Deus, né? E aí, quando eu tava pensando, né, o que o Senhor ia falar sobre isso, e foi quando o Senhor começou, me deu uma visão, né, me mostrando, lembra lá no início dos meus vídeos, eu contei um pouquinho do meu testemunho, contando a parte que um dia eu tive uma visão dentro do meu quarto, que eu não estava bem, que foi quando Jesus apareceu e falou para mim que ele era o meu pai, né? Que ele tinha levado o meu pai, ele era pai do meu pai e ele era meu pai e ele ia cuidar de mim. Ele ia me ajudar e ele ia cuidar de mim. Foi quando eu tive uma visão de como eu com 5 anos de idade, ele segurando a minha mão e dizendo isso para mim. E quando foi hoje, eu tive uma visão também, né? Como se eu tivesse 5 anos de idade, mas ele soltando da minha mão. Então lá no início ele segurando a minha mão e falando que ia cuidar de mim. Agora ele falando que ele estava soltando da minha mão. Só que aí o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele começou a ministrar. Se você ler o 4, fala as tribulações da vida, né? Eclesiastes 4. Mas aí quando ele me para aqui para ler o 9 fala do fruto do Espírito. Então é tipo assim, agora é quando ele, no começo a gente, né, fica como criança, quer ficar só com o pai, né? E quando ele me deu aquela visão, eu falei, não, Senhor, eu quero continuar como criança, o Senhor segurando a minha mão e direcionando a minha vida. Porque quando fala do 9, o 9 fala do fruto do Espírito, ou seja, a gente vai praticar. Agora é tudo que o Senhor tem ministrado no secreto, limpou a casinha, né? Agora é o novo, lembra que ele, né, falando que ia entregar coisas maiores. Aí ontem eu vivi tantas experiências boas, ontem, presentes que eu ganhei ontem, depois vou contar mais um testemunho aqui de ontem ainda. E aí foi quando o Senhor falando comigo hoje sobre o quê? Como que você vive o fruto do Espírito? O fruto do Espírito a gente vai ter que viver até a gente ir para o céu. Ou seja, a gente é caminhar com o Senhor. Quando ele fala, né, que a presença dele é presente, é o Espírito Santo nos guiando. Então é a gente praticando aqui, né, o fruto do Espírito. Onde a gente vai mostrar o nosso fruto, né? Onde o Senhor vai fazendo em nós, através de nós, é onde a gente cada vez mais a gente vai ficando semelhante a Ele. E aí, quando ele fala melhor serem dois do que um, é ele dizendo que a gente não pode ficar sozinha, da mesma forma que ele falou ontem, a gente precisa da presença dele. Só que ele está falando agora, né? Melhor em dois do que um, ou seja, para a gente não caminhar sozinha. Por quê? Porque quando ele falou do lixo, né? Do lixo de fora, é ele falando o quê? Agora que a casa tá limpa, agora que a gente vai, né, quando fala de soltar a mão, é quando a gente, lembrando, né, na questão assim, quando a gente é pequena, a gente caminha, né, o pai segura na mão na nossa mão, né, e quando a gente vai crescendo, aí a gente fala, agora eu não sou mais criança para ficar segurando a minha mão assim, né, quando a gente vai crescendo. Então, quando o Senhor me deu aquela visão, era o Senhor falando para mim assim, agora você tem as suas escolhas, e você pode escolher se você quer que eu continue segurando na sua mão, te guiando, ou você quer que eu solde a sua mão e aí você pode, né, trazer o lixo de fora, ou seja, o lixo de fora para dentro de novo. Porque quando fala lixo de fora, é para jogar fora, não é para trazer mais. Mas quando ele falou desse lixo de fora, ele tá aí, me levou a ler aqui, e aí, né, eu na hora já pensei o quê? Caminhar com melhor dois do que um. Por que dois? Porque dois é onde você vai estar sendo, e dois que está andando com a presença, que já viveu o processo do Senhor, e é onde o Senhor conecta pessoas que vai caminhar com você e vai cada dia mais, também está caminhando com a presença, e vai te ajudar cada dia mais a querer mais do Senhor, a não permitir deixar o lixo voltar, porque o inimigo, ele vai querer todo o tempo trazer o lixo dele para dentro de novo. Porque quando lembra da casa cheia, quem sujou a nossa casa? Quem suja a nossa casa? Deus não. Deus, ele limpa, ele purifica. E para a gente dá o novo para a gente. É ele que dá os presentes, lembra? Mas para isso, agora, para não deixar a casa sujar de novo, o que precisa? Da presença, todos os dias, ser presente na nossa vida. O que é? A presença do Espírito Santo, porque aí a gente suja, ele vai lá e mostra e a gente tem que limpar, igual a nossa casa. Nós temos que viver limpando a nossa casa, não é? Fazendo aquela faxina, assim é o Espírito Santo na nossa vida. Porque a gente vai ter falha, a gente vai errar até a gente ir para o céu. Mas com a presença do Espírito Santo, ele vai nos mostrar o que é lixo para a gente jogar fora. E o diabo vai ficar trazendo coisa para a gente
querer trazer lixo para dentro. Então é aonde o Senhor fala para a gente não caminhar sozinha. Por quê? Você caminhando com outra pessoa, com mais pessoas que também tá na mesma direção de buscar a presença, estar andando com a presença, de querer agradar o Espírito Santo todo o tempo, de não desagradar, de estar fazendo a vontade do Pai, que já fez a escolha e falou, não, a minha vida também é direcionada para o Espírito Santo, ela vai estar direcionada e ela vai te ajudar a caminhar com você, você naturalmente vai praticando os frutos do Espírito e vai deixando o quê? Não aceitar o lixo do inimigo entrar. Por mais que tem hora que às vezes você não vai desobedecer, lembra dos testemunhos que eu contei? Na hora o Espírito Santo já vai te mostrar, você já vai se arrepender, ou seja, já vai limpar. Você não quer perder a presença do Espírito Santo. No entanto, que hoje, a hora que ele falou para mim o lixo de fora, eu falei, ai meu Deus, o que será que eu já fiz de errado de novo? Vai, Senhor. Então, assim, eu já fiquei pensando um monte de coisa. Aí foi quando eu falei, Senhor, silencia o meu coração agora que eu preciso entender o que o Senhor quer me dizer. Na hora eu já fiquei tensa. Fiquei com aquele. E é o temor também, sabe? De ter errado, de ter desobedecido. Eu falei, não, Senhor, o Senhor me fez tanta coisa boa ontem, não é possível. O que eu fiz? Eu falei, meu Deus, o que eu sujei, né? Já fiquei pensando, qual é o lixo que eu trouxe de novo para dentro de mim? E fiquei pensando. E foi quando o Senhor começou a falar, quando o Senhor me levou a ler aqui, o Senhor falando para mim, você não pode ficar sozinha, nem sem a presença do Senhor e nem sem pessoas também, que também estão caminhando. Por quê? Lembra do almoço que eu falei que eu ganhei ontem? Eu fiquei impactada tanto, né, com as bênçãos que era o Senhor me abençoando, eu já tinha falado de manhã comigo na palavra, mas aí depois, aquele almoço foi um momento de, a gente tá almoçando ali, mas tá compartilhando as bênçãos que o Senhor tá fazendo, tanto das experiências e também das bênçãos recebidas do Senhor. Porque tudo é presente, tudo que o Senhor nos entrega, um ensinamento, abrir mais a nossa mente, é presente, Senhor, porque há muitas coisas hoje que eu falo, lembra? Eu contei no meu testemunho, muitas coisas hoje eu não troco, porque eu falo, o que eu tenho adquirido do Senhor, eu não tinha ainda vivenciado, assim, o que eu tô mais vivendo, né, no meu processo foi o quê? Ganhar coisas do Senhor que foram presentes que Ele me deu, que ninguém pode me roubar, entende? Então é os presentes que o Senhor te dá. Ele dá presente, né? Tanto de coisas espirituais e também de coisas materiais. Porque, igual eu tava falando, o que Ele falou desde a primeira vez que Ele pegou na minha mão e falou que Ele ia cuidar de mim, Ele cuidou de tudo, não tem faltado nada. E pelo contrário, eu tenho ganhado coisas assim que eu falo, Senhor, não nem mereço. Mas é os presentes, Ele te dá muito mais do que você imagina ou pensa. Mas Ele tá falando, olha, agora vigia, porque o lixo vai estar todo o tempo querendo voltar para casa. O lixo de fora vai querer voltar. E quem que traz? O inimigo. Porque ele quer sujar a casa. Ele quer sujar pra gente pra gente se sentir sujo. Porque quando a gente peca e a gente erra, a gente não se sente digna de falar com o Pai. A gente não tem coragem de falar com o Espírito Santo. É onde a gente se afasta, aí é onde a gente começa a trazer mais lixo, mais lixo, mais lixo. É isso que o Espírito Santo quer, o inimigo tenta fazer quando fala, né, do lixo de fora. O Espírito Santo está todo o tempo para nos mostrar o que é o presente de Deus e o que é lixo, porque às vezes o inimigo vai te trazer falando que é presente e não é lixo, entendeu? Só que quem te mostra isso é você ter a presença, né? Andar com a presença do Espírito Santo todo o tempo, pedindo para Ele te ajudar, se arrependendo, porque falhas a gente vai ter, e o Senhor fala, né? Nós não podemos falar que a gente não peca, porque aí a gente já está pecando. Então a gente tem o Espírito Santo para estar todo o tempo nos ajudando a ficar no caminho, a permanecer, a ter constância, a perseverar. E o inimigo está fazendo todo o tempo o trabalho dele, a sujar a casa para a gente se afastar da presença, para a gente não ter a presença, entende? Aí foi quando o Senhor falando isso para mim hoje, eu falei, nossa, tremendo, né? E aí, eu vou até compartilhar mais um pouco da presença, dos presentes de ontem, né? Da presença do Senhor ser presente. Ontem eu fui no aniversário, né? A primeira família que meus pais conheceu, ela é uma amiga da minha mãe, ela estava fazendo 93 anos, ela foi assim, a primeira família e também foi uma pessoa assim muito importante, porque quando a gente chegou em Paulínia, nós éramos um monte de irmão, né? E nós éramos em 7 e no meu pai não tinha carro. E pra gente ir pra igreja, ela pedia pros filhos dela vir buscar nós de carro em casa para levar a gente pra igreja. Então, assim, ela me conheceu desde os 5 anos de idade. E olha a visão que Deus me deu hoje, tipo assim, me mostrando, e aí eu fiquei impactada, porque ontem eu estava lá no aniversário dela e eu recebi uma mensagem
de uma pessoa que também anda com a presença do Espírito Santo, que foi uma das que o Senhor me conectou agora no meu processo. Lembra que eu falei que o Senhor tira pessoas e coloca pessoas, ele conecta as pessoas que tá andando com a presença dele, para ajudar você a se fortalecer no caminho e falar, nossa, vê Jesus na vida dela também, e falar assim, não, eu também quero e vou continuar, e é um ajudando o outro. E aí foi quando ela me mandou uma mensagem falando que queria me dar um presente. Eu fiquei assim impactada na hora, eu não imaginava, nem esperava, porque é uma pessoa que eu conheci agora no meu processo, e eu pensei, mas presente, né? Tipo, do quê? Né? Mas aí era o Senhor falando comigo, e quando foi hoje, o Senhor começou a me falar de cada presente que eu recebi ontem, o que significa cada um. E aí ele me falando desse também, porque esse presente falando de uma pessoa que ele me conectou agora, né, que é uma pessoa que anda com a presença, e também falando, né, da importância de você não ser sozinha, porque depois quando o Senhor começou a já me falar para isso, ainda foi uma das pessoas que eu conheci, e assim, Deus já usou ela de maneira assim, falando na palavra também na minha vida, então assim, é as pessoas que o Senhor nos conecta para estar andando com nós. Então eu louvei o Senhor e agradeci, porque eu fui impactada, porque eu nem imaginava nem ganhar presente, nada ontem. A presença do Senhor, só que ele já estava falando comigo de manhã, já era um presente para mim. Mas aí o meu dia ontem foi assim, ganhando presente, depois eu vendo de duas pessoas, lembra, fala de testemunho. E aí foi um testemunho, porque o primeiro presente, né, logo que eu ganhei, que foi no almoço, aqueles presentes que eu comentei, foi de uma pessoa que já está caminhando comigo, que já vinha caminhando comigo, que já vem já caminha comigo. Então, é uma pessoa que permaneceu, que o Senhor permaneceu e me ajudou muito no meu processo. Foi uma pessoa que estava ali comigo, né, orando, me ajudando, não desiste, não para. E a que eu recebi a mensagem à noite é uma pessoa que o Senhor conectou, que é um presente. Deus me deu ela também como um presente. Então, eu fiquei maravilhada, porque o Senhor fala de várias maneiras, e ontem aquilo, né, da presença, ser presente e a gente ganhar presente, por isso que fala do maná, né? É o que a gente vai viver no dia. E eu fiquei maravilhada, tanto por ser surpreendida pelas pessoas e também pelos presentes, e por ver o cuidado do Senhor e ver as promessas dele, porque o Senhor não é um Deus que mente, as promessas dele se cumprem. E assim, isso é só, eu vejo assim, como ele mesmo fala, né? É só o começo. Às vezes a gente pensa, né? Só que o Senhor já está falando, ó, vigia, o lixo de fora, tá querendo sujar, também pode te oferecer presente. Então, por isso que o Senhor fala, vigia, continua me buscando, continua com a minha presença, né? Lembra dele mostrando soltar a mãozinha. Então, tudo isso falou muito forte ao meu coração. E também, assim, né, a gente tem que estar atenta, porque o inimigo, ele está todo o tempo querendo sujar nossas vidas. Todo o tempo, trazer lixo para encher a nossa casa, e a gente não recebeu o novo de Deus, não recebeu os presentes. E aonde começa a jogar lixo, é onde ele tira a presença da nossa vida, porque daí a gente já não se sente direito, a gente já não se sente digna de orar, não se sente digna de falar que a gente tá, entendeu? Então, assim, eu falei, não, Senhor, eu me ajuda, é só isso que eu te peço, né? Que o teu Espírito Santo quer a tua presença e sendo presente na minha vida. Esse já é o melhor presente. Então, que esse testemunho fale ao seu coração. E eu vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, te louvar, te exaltar, te engrandecer, Pai, dizer obrigada por esse maná, porque o Senhor cuida, o Senhor nos presenteia, mas o Senhor também nos avisa, nos dá alerta. E assim, Pai, o meu pedido é que a tua presença continue comigo, sendo presente, Pai, e dando discernimento, entendimento, para eu saber o que é realmente o teu presente. Eu só quero teus presentes, Pai, porque eu quero dar glória para ti, contar testemunho, Pai, e para que outras pessoas sejam impactadas também, Pai, fazer o mesmo, entregar a vida para Ti, deixar o Senhor ser presente, Pai, para receber todos os presentes que o Senhor tem. Assim é minha oração, Pai, que o Senhor abençoe cada um, no nome que há poder, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Jesus abençoe sua vida, né? E que você escreva, compartilhe e abençoe outras vidas, tá bom? Tchau.